Bom dia a todos, bem-vindos à nossa coletiva de imprensa, senhores e senhoras jornalistas, num ano absolutamente atípico e anormal. Normalmente nós estaríamos agora com a nossa casa cheia e, no entanto, estamos aqui tratando tudo por videoconferência e possivelmente dentro de uma modalidade que possa ter vindo para ficar no futuro, porque simplesmente a humanidade está se adaptando a este novo método e sistema de vida. Isso está ocorrendo com todos nós, as mudanças que estão ocorrendo. Mas nós que representamos, pela nossa Federação da Agricultura, nossa FARSUL, que representamos o agronegócio gaúcho, temos algumas colocações possivelmente interessantes e importantes, porque na realidade as grandes preocupações que nós tivemos nesse ano de 2020, com a presença do Covid-19, que mudou a vida da humanidade, era que pudesse trazer um caos à sociedade pela falta de alimentos. E nada é mais grave para um povo do que faltar alimentos. E para orgulho nosso, os nossos produtores rurais, neste grande país continental, não só preencheram as gôndolas dos supermercados do país inteiro, como também chegamos às gôndolas de praticamente 200 países mundo afora. Então podemos dizer, com muito orgulho, que pertencemos a esta classe que não deixou faltar alimentos a ninguém. Evidentemente que o estado do Rio Grande do Sul teve lá seus problemas neste ano que passou, 2020, porque se vocês recordarem, o ano passado, quando estávamos nesse exato momento, há um ano atrás, fazendo a coletiva de imprensa, nós tínhamos a perspectiva de uma safra recorde. E, no entanto, veio a seca no estado do Rio Grande do Sul e perdemos praticamente 40% da nossa safra, principalmente da safra de soja, como também perdemos no milho, em outros produtos oriundos do agro. De qualquer maneira, isto não trouxe nenhum caos ao produtor rural, porque a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul saiu com a sua equipe a renegociar espaço para os produtores, dívidas que foram criadas, evidentemente, em função da seca, e também houve uma certa recompensa, porque os preços das commodities e possivelmente, e em função deste problema da Covid, nós tivemos elevação destes patamares que minimizou muito o impacto no bolso dos produtores. Tanto isto é verdadeiro que hoje nós, produtores rurais, não vivemos mais deste passado recente, mas sim da perspectiva que temos para 2021, da precificação dos nossos produtos. Tanto é que vocês vão ver, numa das apresentações do nosso grupo, que o produtor rural está acreditando como nunca na sua atividade, porque possivelmente o setor que está mais investindo neste país para a safra de 2021 é justamente o setor do agronegócio. Agora, evidentemente que muitos de vocês podem estar nos cobrando. Por que vocês ainda não têm soluções para a seca? Porque vejam bem, já neste fim de ano, início da nova safra, do novo ciclo 2020-2021, já tivemos novas perdas, principalmente na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, principalmente neste período em que foi a pequena safra de milho, porque a safra de milho do Rio Grande do Sul não é grande, mas de qualquer maneira já tivemos perdas e muitos de vocês devem estar colocando: por que vocês não resolvem o problema da seca? E por isso nós estaremos abrindo um espaço para as questões ambientais que continuam afligindo e muito o produtor rural gaúcho, no sentido de querer evoluir e não conseguir, querer solucionar o problema e não conseguir, que será plenamente esclarecido durante a nossa coletiva. Evidentemente que tivemos avanços importantes, e um dos grandes avanços para a pecuária de corte, acreditamos nós, é que o Rio Grande do Sul encaminhou, neste ano de 2020, a solicitação à OIE
de território livre de aftosa sem vacinação, juntamente com outros estados da federação, o que, no médio prazo, eu não diria a curto prazo, mas no médio prazo, isto poderá sim trazer ganhos aos produtores rurais do estado, destes estados, eu diria Rio Grande do Sul, Paraná, Rondônia e Acre, mas principalmente Rio Grande do Sul e Paraná, principalmente nas carnes de suíno, que podemos chegar a outros mercados, que ainda não conseguimos, e o próprio bovino também, que poderemos avançar em cima de outros mercados. Evidentemente que também tivemos agora, mais para o fim de 2020, as questões de reforma tributária no Rio Grande do Sul. Nós achamos, e continuamos achando, que este país como um todo ele tem que evoluir. E mais do que nunca ele precisa de reformas. E creemos nós, aqui da Federação da Agricultura, que a principal reforma é a reforma administrativa, porque nenhum setor da economia nacional, e principalmente agora com este recrudescimento da pandemia, pode resistir a fechamento das suas entidades, fechamentos de seus comércios, fechamentos de suas lojas. É impossível. E nós precisamos, evidentemente, e rapidamente, de reformas estruturais neste país, e aí não é só no estado do Rio Grande do Sul, mas no país, porque ainda estamos vendo muita tendência de ainda aumento, ainda maior, de carga tributária, o que é insustentável. Estamos preocupados com o problema fiscal do país, isso ficará muito bem demonstrado durante a nossa apresentação, e achamos que tem que vir, sim, reforma administrativa, reforma tributária e reforma política nesse país, sob pena do Brasil voltar àqueles patamares do passado que nos trazem até calafrios, que é o caso das inflações que temos nas nossas memórias tudo que aconteceu no Brasil naquele período inflacionário. Não desejamos mais isso. Portanto, achamos e trabalhamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, acreditamos em algo que não aconteceu, que foi a reforma tributária, o que lastimamos. A Farsul apoiou porque, ao não termos uma reforma tributária, caímos no pior cenário que este atual, que está se tentando aprovar na Assembleia Legislativa até o final deste mês, até o final deste ano, a manutenção da majoração das alíquotas de ICMS, o que nos parece muito complexo, muito difícil para suportarmos ainda tarifas de ICMS nessas alturas. Achamos que devia de ter alguma fórmula um pouco diferente, portanto, a Farsul não se coloca favorável a essa manutenção de taxas. Também dizer que as taxas poderiam cair da noite para o dia, sabemos da inviabilidade do nosso Estado, apesar dos esforços, sim, deste governador, que tem feito já algumas reformas muito importantes em diversos setores da economia gaúcha, tanto é que o Estado voltou a pagar a sua folha em dia, mas de qualquer maneira o futuro ainda continua temerário. E não é a manutenção das alíquotas elevadas que põe um freio no crescimento econômico da atividade econômica privada e que possa solucionar os problemas. São coisas que estão já a nos preocupar. Mas aí, colocando para os nossos produtores, visto que o produtor rural está acreditando na sua atividade e ele está investindo como poucas vezes, vejam, como poucas vezes durante a nossa história mais recente, neste ano que vem, porque estamos vivendo uma perspectiva de mercado excelente em todos os produtos do agronegócio, é que temos preocupações de continuarmos levando tecnologia aos nossos produtores lá no interior. A exemplo disso é o que estamos trabalhando com o nosso Senar, do que nós vislumbramos e o que nós pretendemos e estaremos fazendo ao longo de 2021, visto que 2020 foi um ano extremamente difícil, porque, evidentemente, nós não poderíamos e não podíamos fazer reuniões de educação, de treinamento, a nível dos nossos sindicatos rurais. Isso foi praticamente impossível, mas, de qualquer maneira, nós estamos vislumbrando já um 2021 mais favorável. Então, eu passaria de imediato para as questões de cenário, o que nós estamos fazendo em termos de tecnologia para os nossos produtores continuarem aumentando
os seus níveis de produtividade e de eficiência, porque, na realidade, os mercados continuam crescendo e o Brasil cada vez mais está chegando nestes grandes mercados. E eu acrescentaria mais, o Brasil é uma potência mundial do agronegócio. Isto não é colocado por mim, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Isto me foi colocado pessoalmente por 2 grandes embaixadores que estão no Brasil. O embaixador da China, em recente reunião que tivemos por videoconferência, ele colocou o Brasil é uma potência do agronegócio mundial e, recentemente, quando esteve almoçando conosco aqui na Federação da Agricultura, o embaixador americano também repetiu as mesmas palavras, que as 2 grandes agriculturas do mundo moderno hoje é Brasil e Estados Unidos. Portanto, orgulhosamente podemos dizer que o Brasil é uma potência do agronegócio. Eduardo Condorelli, o que é que nós estamos fazendo? Primeiramente, bom dia, presidente, todos que nos acompanham, doutor Domingos, Antônio da Luz. O Senar, no ano de 2020, apesar da pandemia, conseguiu implantar os seus projetos que tinha estruturados para este ano. Não na dimensão, por óbvio, que gostaria, mas certamente implantou. Estamos falando principalmente do programa de assistência técnica e gerencial aos produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul. Tínhamos uma meta de 5.000 produtores e já temos 2.000 produtores trabalhando conosco, recebendo mensalmente a visita do Senar. Portanto, esta meta que tínhamos de estar ao lado do produtor rural mensalmente, com a presença de técnicos que pudessem colaborar não só com a questão técnica de produção e produtividade, mas também com a questão gerencial dos seus negócios, ela está implantada e certamente para 2021 teremos, imaginamos, a possibilidade de catapultar esse projeto para mais de 12.000 produtores no estado do Rio Grande do Sul. Este é o grande desafio de 2020, ele já era grande por si só e agora se tornou ainda maior por conta das dificuldades da pandemia. Não medimos esforços em implantá-lo a qualquer jeito, a qualquer forma, com qualquer força que fosse necessária. Está feito, agora é uma questão de ampliá-lo para 2021. Temos algumas adaptações, tivemos algumas adaptações nas formas de trabalho. O Senar trabalhava muito com ações físicas, de presença física, por conta disso introduzimos eventos semipresenciais, eventos que efetivamente contam também com os recursos de tecnologia e educação à distância para ajudar ao produtor. Estamos certamente, alguns deles vieram para ficar, tivemos ampliação expressiva no número de inscrições na faculdade CNA. Aliás, para 2021, o Senar do Rio Grande do Sul está colocando as suas escolas polo de São Cepé e de Cruz Alta como pontos focais da faculdade CNA, com os cursos que oferece de gestão de agronegócio, processos gerenciais, gestão ambiental e gestão de recursos humanos. Esses cursos passarão a ser oferecidos em nível superior pelo Senar através do suporte dessas 2 escolas. Tivemos as ações de temas transversais, outra meta que o Senar tinha para o ano de 2020, que era não só discutir os temas de produção e produtividade, de tecnologia, mas discutir os temas que interessam à gestão do negócio. E aí estamos falando de temas relacionados à legislação trabalhista, à legislação fundiária, à legislação fiscal, às questões tributárias, à questão ambiental, de desenvolvimento sustentável, e por conta disso, então, demos foco. Claro que no ano de 2020, com todas as restrições que se impunham, colocamos a questão ambiental de desenvolvimento sustentável em primeiro lugar. Essa foi a mais trabalhada, junto com as questões fiscais, principalmente de tributos, relacionado ao nosso programa de cidadania rural, que também ganhou uma dimensão muito maior. E tivemos a outra meta, que era passar a trabalhar fortemente com as ações de inovação. Por conta disso, a nossa diretoria de estudos avançados em inovação se envolveu diretamente com esta ação, fazendo parte, inclusive, de uma programação nacional da nossa CNA e do Senar Nacional, a rede AgroUp. O Rio Grande do Sul é um dos 5 estados do projeto piloto e efetivamente realizamos, inclusive, recentemente, agora nos últimos dias, aliás, neste último fim de semana, o segundo Hackathon Senar RS, com 127 participantes, 27 equipes, discutindo soluções tecnológicas para problemas relacionados à gestão das propriedades e, numa outra linha, à segurança no meio rural. De maneira geral, essas foram as principais ações do Senar em 2020.
né? E teremos agora, como disse, para 2021, a questão dos polos agindo como faculdade, né? Também como faculdade, nível superior, não só ensino de nível médio, mas também nível superior. A ampliação dos eventos semipresenciais, esses que se fazem uso dos recursos de tecnologia e educação à distância, bem como a presença individual dos técnicos nas propriedades e a significativa e expressiva ampliação da ATEG no estado do Rio Grande do Sul, as ações de assistência técnica e gerencial no estado do Rio Grande do Sul. Apesar da pandemia, é importante que se ressalte, o Senar conseguiu realizar aproximadamente 2.200 cursos no ano de 2020 e certamente, presidente, ainda conseguimos chegar a 35 mil gaúchos. Portanto, diante mesmo de todas as dificuldades, nós procuramos implantar os projetos pensados e propusemos colocar também em dia, manter as ações, dentro das possibilidades, as restrições impostas pelas questões de saúde, as ações tradicionais da nossa entidade. Obrigado, superintendente Eduardo Condorelli. E eu passaria de imediato, este ano, com o Domingos Velho, diretor das questões do meio ambiente da Farsul, porque realmente o meio ambiente é algo que está pegando em todo o país, principalmente com essas questões amazônicas, e isso traz reflexos para a agricultura do país inteiro. Mas, de qualquer maneira, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós continuamos tendo o problema das secas. E as secas não é novidade climática para o estado. Nós temos secas praticamente periódicas e desde sempre. O que está nos colocando, nos trazendo problemas, Domingos, em duas questões fundamentais da agricultura? A falta de chuva e também outro tema que já está sendo debatido até o fim do mês, que é a questão do país de origem na utilização de agroquímicos, visto que a agricultura moderna não abre mão de eficiência produtiva. E eficiência produtiva significa utilização de agroquímicos. Não que os produtores rurais adorem usar agroquímicos, não, até porque são caros, nos custa muito caro ao bolso, mas é que sem eles também não produzimos. Simples assim. Portanto, eu gostaria, Domingos, que tu colocasses estas questões, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia ao senhor, bom dia aos colegas de mesa, Eduardo Condorelli e Antônio da Luz, em especial às senhoras e senhores jornalistas desta coletiva de imprensa. Presidente, dentro de vários itens que temos trabalhado diuturnamente nesta casa com a nossa equipe de desenvolvimento sustentável, apenas para lhe comentar, antes de entrar na especificidade que o senhor comentou, que seria o PL 260, que vai estar tramitando na Assembleia Legislativa hoje, para ser analisado e provavelmente votado até o fim deste ano, e a questão da irrigação, e mais a questão específica do efeito da estiagem e a relação causa-consequência com que esta casa está trabalhando, eu queria apenas comentar para as senhoras e senhores repórteres que a Farsul tem desenvolvido N atividades, né, participando ativamente dentro da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, dentro de todos os conselhos, em especial o Conselho Estadual do Meio Ambiente e suas câmaras técnicas de trabalho, sempre participando da análise de portarias, das resoluções, alterações de resoluções e também, em especial, a todas as atuações que possam ter inquéritos coordenados pelo Ministério Público. Pois esta casa tem, sim, opiniões fortes, firmes, mas sempre na busca da construção, e em especial a questão técnica, que é o que tem nos norteado. Não trabalhamos mais com axiologia, presidente. Nós trabalhamos com caráter técnico, analisando friamente as questões, mantendo as nossas posições, mas na busca de construção de soluções. E sempre trabalhando no desenvolvimento sustentável. Aquela questão do tripé que essa diretoria coordenada pelo senhor tem, que desenvolvimento e sustentabilidade precisam andar paralelamente. Assim, a preservação do meio ambiente, ela se baseia e ela se sustenta na manutenção do desenvolvimento social das pessoas, na manutenção
do desenvolvimento econômico, onde tem que haver o crescimento econômico, e assim teremos a sustentabilidade do meio ambiente. Então, este tripé que é o norte ao qual trabalhamos. Agora, especificamente no questionamento que o senhor fez, temos 3 itens que pegamos como base para ser apresentados, especialmente trazendo a retrospectiva e em especial ao que nós vamos ter de atividades para o ano de 2021. O primeiro item é a questão que está sempre em voga, que é o problema da deriva. A deriva, como todos os senhoras e senhores sabem, é um problema que temos numa má aplicação de alguns produtos, em especial que houve um inquérito civil coordenado pelo Ministério Público do Estado e muito bem conduzido, diga-se de passagem, onde se trabalhou especificamente os defensivos hormonais. Esses defensivos hormonais foi criado junto à Secretaria da Agricultura um grupo de trabalho que criou 3 instruções normativas que hoje regulam em 24 municípios onde houve o maior problema, maiores problemas quanto à deriva, e essas instruções trouxeram regramentos, desde o cadastramento de operadores, desde cadastro das revendas, a boa informação das aplicações. E nós temos tentado, né, trabalhar de forma conjunta com os nossos sindicatos e com a população de todos os nossos produtores na divulgação dessas instruções normativas e principalmente na tecnificação dos nossos produtores e produtoras rurais, independente do seu porte, independente se é ele que executa o serviço de pulverização ou se são colaboradores que estão realizando. Essa tem sido uma tônica. E aí salientamos para as senhoras e senhores que, a partir de junho de 2021, 100% dos municípios onde nós tivermos a aplicação de defensivos hormonais terão o regramento dessas instruções normativas da Secretaria da Agricultura. Então, cabe, e como muito bem tem conduzido o Senar, capitaneado pelo Eduardo Condorelli, a questão do treinamento sobre as boas práticas agronômicas, as regulagens dos equipamentos de pulverização, trazer a legislação, como é que ela é realizada e, principalmente, o cadastramento dos operadores, no sentido que nós consigamos ter a minimização desse problema de deriva e, em especial, o bom convívio entre os produtores. Então, este tem sido uma tônica forte. Estamos aguardando hoje o resultado das últimas análises, uma vez que, por informação que temos da Secretaria da Agricultura, em dezembro já não tivemos quase nenhum problema, tivemos um mês de novembro com algumas notificações, né, porque os canais estão muito mais abertos de informação e de checagem dos problemas de deriva, mas, a princípio, a nossa análise é que estamos conseguindo reduzir através da boa informação e da instrumentalização dos nossos produtores, mesmo com cursos que não era a quantidade de cursos e quantidade de treinamentos que não atingiram o nosso objetivo em face à pandemia, mas que estamos no caminho certo. E temos um trabalho muito árduo no primeiro semestre para que possamos instrumentalizar e principalmente instruir os produtores e aplicadores e trazendo as legislações e sempre com foco na parte legal e na boa aplicação, trazendo bom convívio e diminuindo os problemas. PL 260, presidente. Este é um item, quando nós falamos sobre técnica, é o que nós observamos hoje na sociedade, porque não se fala no teor técnico do projeto de lei. Como todos sabem, a regulamentação da lei como todos sabem, a regulamentação no Estado do Rio Grande do Sul é anterior à lei de utilização de defensivos. E esta lei trouxe a questão do país de origem. O que é a questão de país de origem na sua parte inicial? Que não haveria, se não houvesse registro aonde foi descoberto, né, onde foi feita a síntese daquela molécula, no seu país de origem, se ele não tivesse registro, ele não poderia ser utilizado no Estado do Rio Grande do Sul.
Cabe aqui salientar e trazer a informação correta e plena da ciência de que durante a década de 80 e no início de 90, chegando a alguns decretos no início de 2000, essa competência de análise ambiental, a parte toxicológica e a parte de boas práticas agronômicas passou para as instituições federais Anvisa, IBAMA e MAPA. Com isso, o produto tem primeiro que passar por toda esta celeuma de atividades pertinentes na nossa ótica, mas que fazem uma real análise da molécula nas 3 esferas: ambiental, de saúde e de prática agronômica, que vai resultar em eficiência e resíduos nos alimentos. Então, o produto só vai ser cadastrado no Estado a ser utilizado após essa celeuma de atividades e testes que demoram, em geral, 4, 5 até 7 anos para ser uma molécula liberada no país. A nossa legislação é das mais rígidas hoje dentro do mundo. Então, isto nos dá tranquilidade quanto a isso. E aí vale salientar, boa parte dessas moléculas são feitas na União Europeia. E a União Europeia é um clima temperado, senhoras e senhores. Eles não têm atividade com desenvolvimento de culturas tropicais, como é o nosso clima no Brasil. Então, eles não têm por que fazer registro para arroz, eles não têm por que fazerem registro para diversas atividades de frutíferas. Para soja, não plantam soja. Então, muitas das culturas não têm por quê. Então, eles não fazem o registro e é por este o motivo. Então, nós estamos nos adequando à realidade. E aí cabe, presidente, salientar para trazer a boa informação à nossa imprensa. Todos os estados do Rio Grande do Sul acompanham a legislação federal, ou seja, havendo o registro ok junto aos 3 órgãos já falados nessa coletiva, nós teremos sim um cadastramento no estado a ser utilizado. Só o Rio Grande do Sul que tem essa questão do país de origem, que é uma legislação anterior, que tem que ser analisada, mas temos que resolvê-la, porque senão nós estaremos tirando competitividade do estado do Rio Grande do Sul, porque os produtos eles não têm problema, eles estão sendo usados em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, alguns deles. Então, nós queremos que aumente o portfólio. E saliento que a boa parte desses produtos são mais modernos, que trazem muito menos dano ao meio ambiente e às pessoas que aplicam e a nós como residual em alimentos. Então, este tipo de informação, por isso a Farsul, junto com N outras entidades do setor agropecuário, lançou uma nota, presidente, que o senhor assina, em nosso nome, trazendo a boa informação e trazendo apoio a este projeto de lei, porque ele traz competitividade, ele aumenta o portfólio e não tem nenhum dano. E é esta informação, sempre com tecnicidade, que nós queremos trazer a todas as pessoas que vivem no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, elogiamos a iniciativa do governo, do Executivo, em trazer esse projeto para nivelar a nossa legislação, a legislação do Brasil e dos demais estados. E agora, presidente, vem o item mais importante do setor de desenvolvimento sustentável, vem trabalhando neste ano e com certeza para o ano que vem, que é a questão irrigação. Nos incomoda por demais, capitaneados pelo senhor, a questão de todos os anos que nós temos estiagem, nós irmos falar sobre verbas, renegociação de dívidas, problemas de apoio às prefeituras. Todas essas são pertinentes face ao problema da estiagem. Só que nós estamos atuando nas consequências. E a sua avaliação com a sua diretoria nos pediu a causa. Qual é a causa do produtor rural hoje não estar fazendo a reservação de água? Uma vez que nós temos de 1.100 anos de laninha até 2.000 milímetros por ano, ou seja, nós não temos problema de níveis de chuva. A precipitação ela é adequada para o estado do Rio Grande do Sul, ela é mal distribuída. Então, o que temos que fazer é reservar água. E aí, seguindo a nossa pesquisa, evoluímos ao ponto de que, para ver onde é que estava o problema, o gargalo estava nos financiamentos,
estava nos processos de licenciamento, e aí a nossa surpresa, presidente, dentro das linhas de crédito existentes, aqui havia ainda limite a ser utilizado, que não houve problema, eram as de irrigação. Dentro da fundação da FEPAM, hoje os processos de licenciamento, quando se fala em irrigação em culturas do sequeiro, nós não temos licenças represadas. E aí vai a pergunta, é porque o produtor rural não tem interesse em irrigar? Não, não é este o problema. O problema é porque ele tem consciência hoje que ele não vai conseguir fazer reservação, porque ele não vai atender à legislação ambiental. Metade norte, invariavelmente, para fazer a reservação, nós vamos ter uma pequena intervenção em áreas de APP. E isso é vedado só por interesse social ou utilidade pública. Então, este é um caminho. Nós temos que observar. Então, se vai ter um barramento ou um açude, nós vamos ter, sim, uma perda de APP. Mas, no médio prazo, com a circunferência onde se vai ter a reservação de água, nós vamos ter um incremento de APP, um aumento da fauna e da flora. Né? Então, é este tipo de trabalho que tem que ser feito e trazer a realidade. Então, o produtor da metade norte, ele não vai conseguir licenciamento, porque sempre vai ter intervenção APP. Então, este é o problema e ele sabe disso, então ele nem faz o dispêndio. E nós não temos crescimento na reservação de água, consequentemente, nós não temos como trazer solução na metade norte. E a metade sul é um problema que nós estamos tendo, que invariavelmente não temos problema de intervenção em APP, mas nós temos uma situação que está na Justiça, que é sobre um decreto do governo anterior, a qual regula a preenchimento do cadastro ambiental rural e onde há um questionamento na Justiça que não considera as atividades pecuárias como antrópicas. E, como tal, ao fazer o licenciamento, nós temos que reservar áreas, considerando áreas de pecuária, como áreas de campo nativo, e aí reservar 20%, não podendo mais realizar nesta área atividade como silvicultura, agricultura ou pecuária mecanizada. Com isto, nenhum produtor, senhoras e senhores, irá reservar 20%, limitando a capacidade da sua propriedade. Então, presidente, o problema está hoje na legislação, no pacto político, como foi na Assembleia Legislativa semana passada, porque os deputados já se deram conta. Né? Eles estão fazendo a parte deles no momento que eles já trouxeram para uma audiência pública a análise do que está acontecendo, e nós fomos lá levar essa situação. E o Executivo, a mesma coisa, que montou grupos de trabalho liderados pelos secretários Arthur Lemos e Covatti Filho, que estão buscando as soluções, trabalhando também nas causas nessas. Cabe aos demais setores da sociedade, em especial o setor do Ministério Público, o setor de Justiça, trazermos para essa discussão e fazermos, sim, um pacto político, um pacto social, no sentido de transformar a irrigação, de mantê-la como uma atividade muito importante e necessária para a manutenção da produção. O doutor Antônio vai falar daqui a pouco do déficit em relação a 2019 e 2020 na projeção de mais de 8 milhões de toneladas, especificamente por nós não termos irrigação. Então, isto sim é interesse social. E aí se comenta, precisamos que seja através de lei. A lei já está contemplada no artigo 203 do novo Código do Meio Ambiente, onde podemos regulamentar o bioma pampa e trazer essas informações e capacitar. Na metade norte, a questão de intervenção para utilidade, para interesse social, é vital. Irrigação é interesse social. Cabe a nós, presidente, e esse é um trabalho que a sua diretoria está trazendo para as esferas legislativa e do executivo, para trazer a sociedade como um todo e avaliar as causas, porque senão nós estaremos na próxima estiagem, nas próximas estiagens, visto que é um evento recorrente no estado do Rio Grande do Sul, só analisando as consequências, os números de quebra de milho, de soja, das frutíferas, em vez de nós estarmos trabalhando com segurança na produtividade e sempre trazendo um crescimento do PIB.
Então, essas seriam as duas respostas dos seus questionamentos e, em especial, os trabalhos realizados pela equipe de desenvolvimento sustentável da Federação da Agricultura. Obrigado. Obrigado, Domingos Velho, nosso diretor. Eu já passo de imediato, então, ao nosso economista-chefe, o economista Antônio da Luz, com o seu relatório econômico 2020, que vai traduzir claramente tudo o que aconteceu em 2020 e a perspectiva 2021 e, em síntese, também os números traduzindo aquilo que já foi falado nesta coletiva. Antônio da Luz, por favor. Bom, primeiramente, bom dia, presidente, bom dia, doutor Domingos, bom dia, Eduardo Condorelli. Cumprimento também a todos os nossos diretores da Farsul que nos acompanham, seus assessores, bem como a diretoria do Senar também nos acompanha. Eu queria também comentar de maneira muito especial os meus colegas, a Daniele Guimarães, o Conrado Zanferrari, o Renan, o Rui, o Marcelo Camardelli e o Nicolas Fener, por nós chegarmos no dia de hoje com o nosso relatório econômico 2020 e as nossas perspectivas para 2021, para ser entregue a cada um de vocês, que nos mandarem lá o e-mail, nós vamos mandar um relatório físico para todos, está disponível no nosso site da Farsul, esta publicação à disposição de vocês. Agradeço muito o trabalho dos meus colegas, todos sabem que eu sou apenas a ponta do iceberg, sem um trabalho árduo desenvolvido por toda a equipe, nós não chegaríamos no dia de hoje, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos nesse ano, com o relatório pronto para ser divulgado. Eu vou aqui fazer a minha apresentação, vou procurar ser o mais rápido possível, só peço a confirmação que a tela está compartilhada. A tela está compartilhada? Então, eu vou compartilhá-la de novo aqui para... Depois do Antônio, eu devolvo para ti, porque tu coordena as perguntas, não é isso? O Gerson vai coordenar tudo lá. O Gerson coordena lá? Porque ele está com a relação dos jornalistas. Ok. Creio que agora sim. A tela está compartilhada? Tá ok, obrigado. Então nós temos aqui, vamos começar falando um pouquinho do que aconteceu na safra 2020, as perspectivas que temos para 2021, começando com a safra 2020, peço atenção no que é 2020, a próxima 2021. Vejam que os produtores em 2020 tentaram aumentar a área plantada, tentaram produzir mais, tentaram ter uma safra recorde, eles fizeram a sua parte. Isso fica muito claro e muito refletido no momento que eles ampliam a área plantada, sobretudo a área das culturas de inverno, utilizando melhor aquela área já dedicada à produção agropecuária gaúcha. Só que, infelizmente, nós tivemos uma perda muito grande da nossa produção, chegando na soja 39%, o milho passando de 26%, quase 27%, ao todo perdemos quase 24% da nossa safra, de acordo com o IBGE. Vejam que nós perdemos mais de 8 milhões de toneladas. 8 milhões de toneladas que nós perdemos porque não irrigamos, e não irrigamos porque não conseguimos. 8 milhões de toneladas que aos preços atuais ou aos preços médios de 2020 geram uma perda econômica para o estado do Rio Grande do Sul muito maior do que fora 2012 ou 2005. Nós deixamos de gerar crescimento, nós deixamos de gerar PIB e nós deixamos de gerar empregos. Empregos esses que dependem sim da economia, porque não estão com seu emprego garantido. A maior parte da população gaúcha não tem seu emprego garantido. E quando nós perdemos 8 milhões de toneladas, em boa medida por não podermos irrigar, como mostrou o doutor Domingos, nós estamos botando fora empregos de pessoas que não têm uma estrutura de proteção estatal. Perdemos, portanto, uma quantidade que não tínhamos o direito de perder. Sem falar, evidentemente, na dor desses gaúchos e gaúchas que foram lá, botaram a melhor tecnologia,
fizeram todo o possível para produzir mais, acreditaram no seu país, no seu estado, no seu município, no seu setor e tiveram a frustração de safra. Agora estamos olhando a safra 21. A safra 21, nós esperamos um aumento de área plantada de 3%. Vejam que setor resiliente, vejam que setor que acredita em si mesmo, que acredita no seu negócio, que acredita no seu país. Vejam que diferença para o que a gente vê no ambiente econômico. Mais uma vez, as lavouras de inverno crescendo, mas também uma tentativa de produção maior do milho, ampliação da área do milho, também uma ampliação na área da soja, um leve aumento na área de arroz, um leve aumento, mas infelizmente não teremos o fruto do esforço desses produtores recompensados mais uma vez. Não teremos uma safra recorde, que era o que se esperaria a partir de uma área plantada dessas, porque, infelizmente, nós perdemos de novo no milho. Mais uma vez, nós perdemos. E notem que nós estamos perdendo no milho, comparando com um ano que já foi bem menor do que o seu ano anterior, que era o 2019. Nós estamos perdendo em 21 em razão da comparação com 20, que já era menor em relação a 19. Nós vamos produzir em 21 um pouco mais da metade que tínhamos produzido em 19. E isso trava a nossa safra recorde. Além, evidentemente, do arroz, que mesmo com maior área, tem uma produção menor em razão da produtividade esperada para esse ano abaixo da do ano passado. Vejam o quanto a falta de irrigação é um problema para o nosso setor. Em compensação, nós temos um valor bruto da produção maior em 2020 e uma expectativa, como muito bem ressalta o presidente Gedeão sempre que pode, expectativa de um bom faturamento no ano que vem, se tivermos safra, se os preços se mantiverem nesses patamares no ano que vem. Também agora, entrando na questão da pecuária de corte, nós tivemos um aumento nos abates de 26% em 2020. Nós temos acumulados até outubro, oficialmente, um aumento de 24%, ou seja, muitas vezes ouvimos uma queixa de que não tem animais para abater, pois nós estamos abatendo bem mais animais no ano de 2020, aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul. E temos, sim, também um crescimento do valor bruto da produção, seja pelo maior número de animais abatidos, bem como por conta dos preços mais elevados. Vou entrar um pouquinho na questão do crédito. Vejam que nós temos, no ano de 2020, um aumento do valor tomado de custeio, uma queda na comercialização e um aumento geral do valor tomado de crédito em 2020. Só que eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras para o salto nos investimentos. Nós estamos aumentando em 32% os investimentos no estado do Rio Grande do Sul, no setor agropecuário. Qual setor investe assim neste estado ou neste país? Nós estamos investindo este ano o que o governo do estado leva cerca de 10 anos para investir, nós estamos investindo, só que não é em reposição disso ou daquilo, é em novos equipamentos, são novas tecnologias. Isto é uma clara demonstração do nosso setor de força, de pujança e de crença naquilo que nós estamos fazendo e na nossa competência e nossa competitividade dos homens e mulheres do campo, da nossa vocação que temos. Chama atenção também para um dado que o Dr. Domingos trouxe, que apesar de termos escasseado as linhas de investimento, não foi o caso da irrigação. Por que produtores que têm todo este ímpeto de investir no seu setor não investem em algo tão básico quanto a irrigação? E ao não fazê-lo, perdem volumes milionários de toneladas de grãos e que geram impactos bilionários de perdas econômicas. Por que nós não conseguimos investir em irrigação? O Dr. Domingos, muito bem, como de costume,
respondeu. Nós precisamos vencer isto. Isto não é um problema do agro, isso é um problema da sociedade gaúcha, das pessoas que dependem das suas empresas e seus empregos do desenvolvimento econômico do nosso Estado. Mas, em compensação, nós temos um número de contratos menor em custeio, em comercialização, por óbvio, foi um ano que não exigiu, mas nos números totais de tomadores de crédito. Ou seja, nós estamos tendo mais volume de crédito concentrado em menos pessoas. Um problema que viemos denunciando já há alguns anos. Eu vou entrar agora na parte de conjuntura econômica, onde a gente apresenta as nossas projeções para a economia brasileira e também gaúcha. E nós preparamos esse ano, como sempre tentamos fazer, trazer um assunto especial para o debate, um assunto especial que nos chama a atenção na nossa economia. E esse ano nós vamos falar do problema fiscal que o Brasil está enfrentando. Não sem antes mostrar para vocês ou lembrá-los que nós temos aqui esta linha preta, mostra o PIB, o crescimento do PIB do Brasil até 2020 e depois a projeção para os próximos anos até 2025 do FMI. Comparado com os países emergentes, nessa linha mais acima, bem como a média mundial aqui no verde e os países avançados aqui no cinza. Gente, o Brasil cresce menos do que todo mundo. Nós crescemos bem menos que os emergentes, bem menos que o mundo e menos que os países desenvolvidos, onde nós tínhamos obrigação de crescer acima. Nós estamos ficando para trás. O Brasil já está e se aprofunda no grupo de países que têm renda per capita abaixo da média mundial. Se nós pudéssemos dividir o mundo entre ricos e pobres, somente dessa forma o Brasil estaria entre os pobres. Nós, se continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós não podemos esperar mudanças. Por isso, a importância do que o presidente Gedeão, de maneira muito enfática, cobrou: nós precisamos fazer reformas. Nós não podemos esperar chegar num resultado diferente à medida que fazemos as mesmas coisas e vemos os países mudarem, evoluírem e focarem nas suas produtividades. O PIB brasileiro, nós estamos projetando uma queda esse ano de 4,39%. É bom lembrar que a projeção lá do início do ano era de quase 9% em média. O FMI mesmo veio com dados de quase 10% de queda para a economia brasileira e fechar com uma queda de 4,39%. É evidente que não é nada para ser comemorado, mas não tenha dúvida, é bem melhor do que a expectativa inicial que se tinha para a economia brasileira. De outro modo, isso não foi por acaso. Eu vou mostrar para vocês muitas das coisas que influenciaram este resultado ruim, porém bem melhor do que se esperava no início. Para 2021, nós esperamos uma retomada em V da economia brasileira, um crescimento de 3,51%. O PIB estamos falando de Brasil, sempre lembrando. O PIB agropecuário brasileiro deve crescer esse ano 1,89% e ano que vem deve crescer 2,54%. Não estamos falando de agronegócio, estamos falando de PIB agropecuário. Vejam que é um setor que não caiu neste ano, diferente da indústria, que deve fechar esse ano com uma queda de 4,16%, e ano que vem ter uma recuperação, um crescimento de 4,12%, fazendo uma média dos 2 anos muito próxima de zero, né? Para o PIB dos serviços também queda, uma queda de 5%, pouco mais de 5%, 5,07%, e ano que vem uma retomada de 3,16%, insuficiente ainda em 21 para recuperar o tombo de 2020. Os empregos também, estamos ainda num processo de destruição de postos de trabalho, porém desacelerando essa destruição de postos. É bem provável que no primeiro trimestre de 2021, acreditando que a vacinação será ampla no planeta, nós deveremos voltar a criar postos de trabalho, tendo um processo de destruição bem menor do que aquela que nós construímos com as nossas decisões econômicas lá no período de 2014 a 2016. E aqui eu vou trazer um pouquinho do grave problema fiscal que nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil era um país que fazia superávit primário até o ano de 2013. Esse superávit primário garantia uma estabilidade fiscal, por consequência também
garantia uma estabilidade ao nosso país, porque nós mantínhamos a nossa dívida com baixo crescimento ou estável em relação ao nosso PIB. Só que, infelizmente, nós preparamos a máquina pública para gastar e temos gerado déficits sequenciais desde 2014. Só que este ano é um ano especial. É um ano que, por conta da pandemia, as receitas federais, de janeiro a outubro deste ano, tiveram uma queda de quase 10%. Ou seja, o governo federal está arrecadando menos. Só que mesmo arrecadando menos, quando nós pegamos os gastos públicos que os países acompanhados pela OCDE realizaram em relação ao seu PIB, o Brasil perde apenas para Canadá e Japão. O Brasil está entre as nações do mundo que mais gastou de maneira adicional na pandemia, sobretudo com a sua economia, gastos na economia. Por isso, em boa medida, por conta deste gasto adicional, nós conseguimos ter um PIB ruim, mas melhor do que teria se nada tivesse sido feito. O principal veículo foi o auxílio emergencial. Vejam que nós liberamos centenas de bilhões de reais de auxílio emergencial, deveríamos chegar a 300 bi até o final do ano, diminuiu agora nesses últimos meses, mas o gasto foi muito intenso. Isso daqui gerou uma pressão de demanda muito forte nas gôndolas de supermercado e não foi à toa que o varejo total, quando nós acompanhamos o desempenho do varejo ao longo da pandemia, foi muito ruim o resultado do varejo. Mas quando nós recortamos do varejo apenas super e hipermercados, nós temos crescimento durante a pandemia. Ou seja, as pessoas pegam esse auxílio emergencial e elas não vão comprar charutos, nem ações da bolsa e nem vão trocar de terno. Essas pessoas vão comprar alimentos, sobretudo nos supermercados. Nós, setor do agropecuário, que estávamos pressionados pela pandemia, vendo países desenvolvidos e ricos faltando comida nas prateleiras e as pessoas se amontoando, esperando abrir um supermercado para ver o que teria para comprar. Isto aqui no Brasil não aconteceu, como muito bem ressaltou o nosso presidente. Não só não aconteceu com a pandemia, com mesmo uma injeção de quase 300 bilhões de reais na economia, nem assim faltou abastecimento para o povo brasileiro, em que pese, obviamente, os preços tiveram uma reação, vamos falar disso muito em seguida. O importante aqui é vermos o impacto que esses auxílios trouxeram. Só que se nós arrecadamos quase 10% a menos e fomos um dos países que mais gastou em relação ao PIB com a pandemia, por óbvio, as nossas despesas dispararam. Nós tivemos um crescimento de quase 43% no gasto público brasileiro este ano. Nós saltamos de 1.168 para 1.666 até outubro, falta novembro e dezembro. E isto, por óbvio, nos causa um déficit fiscal neste ano muito ruim e muito assustador, presidente. Muito assustador. Nós temos um déficit até outubro de quase 700 bilhões. Talvez cheguemos muito próximo de 1 tri de déficit primário no ano de 2020. E isto exige, sim, um esforço muito grande por parte do governo e por parte da sociedade para que os efeitos disto não sejam duradouros e perversos, seja na economia, seja na vida das pessoas. Isto está nos gerando um problema e uma preocupação fiscal muito grande. A nossa dívida aumentou muito. É bem verdade que ela já vinha aumentando desde a época das pedaladas fiscais, mas agora ela salta para níveis preocupantes e não é apenas este economista desta federação que está preocupado. Está aqui o presidente do Banco Central dizendo que tem alertado o governo federal sobre o problema da dinâmica fiscal.
também é verdade que um debate muito forte, sobretudo nos cadernos de economia, muito menos ainda no ambiente geral da sociedade, mas principalmente nos cadernos de economia, sobre dominância fiscal. Um termo que talvez, espero que não, mas que talvez nós tenhamos uma discussão muito grande sobre ela e todo brasileiro fique sabendo que diabos é dominância fiscal em 2021. De novo, espero que não. Vejam que a mídia começa a falar bastante sobre dominância fiscal. Mas que diabos é dominância fiscal? Dominância fiscal, a grosso modo, é quando o governo não consegue gerar receita o suficiente para pagar as suas dívidas, começa a se endividar ainda mais, o mercado não o financia no montante que ele necessita e para que ele não entre em default, para que ele não entre em moratória, para que ele não caminhe por essa trajetória, ele começa a criar dinheiro, seja imprimindo, seja fazendo outras manobras. Isto é dominância fiscal. Quando o governo começa a criar dinheiro para pagar as suas dívidas, ele gera o nosso velho problema inflacionário. Dominância fiscal, portanto, é quando nós começamos a ter inflação por conta do lado fiscal e não do lado monetário. Inflação é uma doença monetária, mas nestas circunstâncias os instrumentos monetários não funcionam para resolver a inflação porque o problema é fiscal. Daí o termo dominância fiscal, que foi criado por o Sargent e pelo Wallace lá em 1981, esse termo. E aqui está o ex-secretário do Tesouro dizendo: baixa da demanda por títulos públicos traz risco à rolagem da dívida pelo Tesouro. Então não somos nós que estamos dizendo que o Tesouro está com dificuldade de rolar as suas dívidas, é o próprio Tesouro dizendo que está acontecendo. E nós estamos pagando juros da dívida bastante elevados. Esse ano, até outubro, já pagamos 251 bilhões de reais, porque a nossa dívida não para de crescer. Só que nós temos que considerar o seguinte: a Selic está em 2%. Imaginem se a Selic voltar para 6%. O quanto que nós vamos ter que tirar da saúde, da educação, da segurança e outras áreas importantes do país para pagar juros por conta do nosso enorme endividamento. Então, está aqui o novo secretário do Tesouro falando do risco fiscal, faz Tesouro vender títulos com juros cada vez mais altos. Então não somos nós que estamos dizendo que esse problema está acontecendo, são as próprias autoridades brasileiras. E quando nós pegamos lá a projeção dos juros, a curva de juros futuras do Brasil, vejam que nós temos taxas Selics crescentes para os próximos anos, chegando lá em 24, a muito próximo de 6% hoje. Está aqui, mais uma vez, o presidente do Banco Central. Conselho Monetário Nacional autoriza o Banco Central repassar 325 bilhões para o Tesouro dos, entre aspas, lucro das reservas internacionais, dos lucros cambiais das reservas internacionais. Isso daqui é uma forma, sim, de imprimir dinheiro. Não imprimir dinheiro papel, mas de criar moeda. E isto é um problema grave, porque isto gera inflação. E depois as pessoas querem saber do preço do arroz, da batata, do feijão, do queijo, do leite, da carne, disso ou daquilo. Olha, pessoal, nós temos que olhar para os fatores que geram inflação. E aqui está um deles. Se nós pegarmos os depósitos à vista no Brasil, mais o dinheiro em poder do público, portanto, o dinheiro que está emitido no país, nós estamos com valores bem acima em setembro de 2020 na comparação com setembro de 2019. Tem muito mais dinheiro emitido no Brasil. Nós não podemos achar que a inflação é o problema, o arroz, o leite, o queijo ou algum outro produto em particular. Nós temos que entender as causas disso. E mais uma vez, temos aqui o ministro da Economia falando que o Brasil pode ter hiperinflação se não rolar a dívida satisfatoriamente. Então não é o economista da Farsul apenas que está ressaltando que o problema da inflação no Brasil é muito mais complexo. Quem está falando isso é o próprio ministro da Economia, o presidente do Banco Central, o secretário do Tesouro, mostrando que o buraco é muito mais embaixo do que nós estamos imaginando. Tratar o problema apenas por parte dos alimentos me parece não encarar o problema como um todo. Aqui, vejam,
O que está acontecendo vou mostrar alguns índices de inflação, o índice de preços ao atacado, o acumulado em 12 meses, vejam o IGPM, vejam o IGPDI e vejam o IPCA, que é o índice de preços ao consumidor amplo. Nós temos uma inflação fortíssima no atacado e ela ainda está baixa no varejo. A grande dúvida que nós temos é se essa inflação irá se transmitir para cá, sim ou não. Que eu até vou citar o nosso sempre mestre Marcelo Portugal, ele usou o termo que o IPCA está grávido destas inflações no atacado, e ele tem toda a razão. Se vai transmitir ou não vai transmitir, vai depender do lado fiscal, do que o Brasil vai fazer de esforço fiscal em 2021. Quando nós temos inflação, um dos grandes problemas que acontece é na moeda. O Brasil a sua moeda, o real, foi a moeda que mais perdeu valor em 2020 perante as principais moedas do mundo. E isso tem muito a ver com essa inflação no atacado, isso tem muito a ver com os problemas fiscais que o Brasil está vivendo. E quando nós temos problemas cambiais, choques cambiais, este é um segundo vetor de inflação e que as pessoas depois muitas vezes não observam e ficam olhando apenas para um produto A, B ou C. E por conta disso, nós queremos aqui trazer um levantamento do IEP, da URGS, que mostra que sim, o arroz aumentou este ano ao consumidor gaúcho, porto-alegrense, da região metropolitana, quase 26%. Assim como o leite longa-vida aumentou mais de 24% e o óleo de soja quase 30%. É verdade, está aqui a URGS confirmando esses dados. Mas também é verdade que esta mesma fonte está mostrando que o preço da carne bovina e a de frango caíram. E eu lembro muito bem da coletiva do ano passado, quando a alta desses produtos tinha sido a tônica. E agora os preços caíram e nós queremos lembrar que os preços sobem, mas eles caem. E também queremos lembrar que o papel higiênico, o sabonete, brinquedos eletrônicos, o chuveiro elétrico, a esponja, o liquidificador, todos eles produtos não alimentares, também subiram 2 dígitos. Ou seja, o problema é muito mais complexo do que apenas os alimentos, embora sim, os alimentos subiram, sim, ele foi o grupo que mais subiu, mas não, eles não são os únicos. Tudo está subindo. Por fim, a conjuntura econômica do Rio Grande do Sul, nós utilizamos como base das nossas projeções os dados do DEE, que nós confiamos, nós acreditamos, nós damos fé àqueles dados, e como vocês têm acompanhado, os dados do DE para o PIB do Rio Grande do Sul estão muito piores do que o resultado do Brasil. Então, por conta dessa diferença grande, nós estamos trabalhando com uma queda de 9,69 para este ano, mas também um efeito rebote, um efeito da base de comparação, um crescimento alto no ano que vem de 8,82, por conta muito mais da base de comparação do que qualquer outra coisa. É bom lembrar que nós, além da pandemia, temos a estiagem. E os dados do DE oficiais, espero que eles não mudem, espero que eles não revisem de maneira tão forte, quando assim fizerem, mostram uma queda para Rio Grande do Sul bem pior do que para o Brasil. O PIB agropecuário esse ano deve ter uma perda de quase 28% e acreditamos num crescimento de 40% no ano que vem. O da indústria, uma queda de 10% e uma recuperação no ano que vem para 8,84%, e uma queda de 5,8% para serviços, com uma retomada de quase 13,90% para os serviços no ano que vem. Aqui está o resumo das nossas projeções, não vou cansá-los. E como reflexões, estamos dizendo que nós temos que continuar nossa trajetória de crescimento no agro no Brasil em 2021, e isto sai muito fortalecida, essa tendência, pelo alto grau de investimentos que os produtores estão fazendo, ou seja, os produtores estão fazendo sua parte. No Rio Grande do Sul, o tom é de recuperação, nada mais. Nós não podemos comparar o Rio Grande do Sul com os demais estados brasileiros. O Brasil tem um grande desafio fiscal pela frente. Além de problemas de caixa inerentes à situação, podemos ter uma contaminação em inflação e novos choques cambiais. Espero que o governo faça os ajustes necessários, por mais que doa. E se doer, vai doer também no agro, nós sabemos disso. Sabemos que nós vamos ter problemas ou em volumes ou em juros no ano que vem,
no plano safra, caso o governo resolva fazer os necessários ajustes. Também, quem sabe, no seguro rural. Mas também o governo tem outras estruturas que ele pode mexer, estruturas menos importantes para os produtores. Espero que na hora de cortar, corte muito mais na sua própria carne do que na carne do produtor. A retirada dos programas, elas são necessárias, essas retiradas, sobretudo o auxílio emergencial. Mas nós não podemos negar que essa retirada pode enfraquecer a nossa demanda. Não há inflação de alimentos. Há inflação. O que está acontecendo no Brasil é inflação, não é inflação de alimentos, é inflação. Nós estamos vendo o aço, nós estamos vendo tudo subir. Quando tudo sobe, é inflação. Quando apenas algumas coisas sobem, não é inflação. Inflação, por definição, é o aumento generalizado dos preços, e não disto ou daquilo, mas sim os alimentos estão liderando. Essa inflação é causada por choques cambiais, pelo auxílio emergencial, por problemas fiscais e também por má gestão de estoques públicos. O Brasil precisa se reformar mais do que nunca. O Brasil já tinha que fazer reformas. Agora será uma necessidade urgente fazer reformas, como o presidente muito bem ressaltou. Para todos, agradecendo então a atenção de vocês, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença que tivemos todo ano por telefone, pelo WhatsApp, por videoconferência. Agradeço muito de coração o contato não só comigo, mas também com os meus colegas da assessoria econômica, e desejo a cada um de vocês e seus familiares nada mais e nada menos do que saúde para 2021 e vacina o mais rápido possível. Muito obrigado.